Carioca Eduardo Nantes Bolsonaro tem 35 anos. Terceiro de 5 filhos, apelidado de 03 pelo pai, presidente Jair Bolsonaro, é o mais esportista da família, apaixonado por surf. Em 2008, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois passou no concurso de escrivão da Polícia Federal. Entre 2004 e 2005, fez intercâmbio no Work Experience do World Study, nos Estados Unidos, e intercâmbio relacionado ao curso de Direito da Universidade de Coimbra, em 2006. Casado com a psicóloga Heloísa Wolff desde maio, foi o último dos filhos do presidente a se aventurar na política. Como deputado federal do PSL pelo estado de São Paulo, teve quase 1.900.000 votos no ano passado. Foi o deputado mais votado da história do país. Boa noite, deputado. Boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente quer ter as impressões desse deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, 03. A gente queria começar sabendo quem é o Eduardo Bolsonaro, o filho do capitão Jair Bolsonaro. Sou uma pessoa descontraída, alegre, otimista, né? Agora um tanto quanto família. Tem até um cachorrinho, enquanto os herdeiros não vêm, né? Acredito que em breve a gente tem alguma notícia boa com relação a isso. Né? Mas sou uma pessoa fácil de lidar, tranquilo. Às vezes quem está de fora e nos conhece através de matérias da imprensa podem pensar que somos pessoas carrancudas, etc., mas não é nada disso. Lidar comigo é super simples. O Eduardo Bolsonaro, como a gente disse na abertura, ele é um surfista, se é carioca, né? Antes dessa vida de deputado, de filho de presidente, de tantos compromissos, quem era esse surfista lá do Rio de Janeiro? Eu comecei a surfar quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, né? E aí, desde então, não parei mais, né? Para você começar a surfar é um pouquinho difícil. Normalmente, as pessoas começam a surfar quando são jovens porque elas têm mais tempo. Porque você tem que estar toda hora na praia. Às vezes o mar está de ressaca, às vezes não tem onda, né? Então, eu aprendi desde jovem e até hoje eu surfo, acho que é uma atividade saudável. Acho que já até foi virado, né, muito daquela página inicial de que o surfista era a pessoa que não queria nada com a vida, às vezes confundiam, né, com droga e etc. Acho que hoje, principalmente depois da nova geração de brasileiros, com Gabriel Medina sendo bicampeão mundial, o Mineirinho também, acho que isso daí mudou bastante. E além de surfar, eu gosto de correr também. Mas nada de praia mais assim tão bem visitada, as praias estão cada vez mais reduzidas, né? Eu consigo um pouquinho de tempo num feriado ou nas férias, mas normalmente tem estado difícil. Eu tenho me concentrado mais em Brasília, inclusive é aqui que eu estou vivendo com a minha esposa. A gente já sabe um pouquinho de quem é o Eduardo Bolsonaro e quem é o pai, Jair Bolsonaro. É tranquilo também. É engraçado, às vezes as pessoas me perguntam, né? Eduardo, quando você era pequeno, seu pai te castigava muito, dava muita pancada? Eu falei, meu pai não, a minha mãe sim. A minha mãe, ela tinha um raio de rosa que eu lembro até hoje, né? Mas é uma heroína, para ela ter criado 3 filhos, diferença de idade de 1 ano e meio de um para outro. Então, entre nós ali, além das brincadeiras, a pancada comia entre nós. E a gente agradece até hoje, né? Ter colocado esses limites em todos nós. Todos os 3 filhos cresceram sendo boas pessoas, ninguém se desvirtuou para nenhum caminho errado da vida. Quem era mais rígido, o pai ou a mãe? A minha mãe. O meu pai sempre foi um exemplo, né? Mas nunca precisou ao ponto dele precisar dar assim, um certo corretivo na gente. Até porque quem estava mais presente dentro de casa era a minha mãe. Mas é normal. Uma vez só que ele botou o Carlos para comer um sabão, ele falava muito palavrão. E deu sabão, solução. Literalmente, sabão? Serviu a lição? Serviu. E como é a relação com os irmãos? É boa. Eu tenho mais relação com o Flávio e o Carlos porque foram criados junto comigo, né? Além deles, do segundo relacionamento do meu pai, tem o Renan. E do segundo casamento efetivo, que o Jair Bolsonaro está no segundo casamento, né? Com a primeira-dama Michele, tem a Laurinha, de 8 anos. Mas a relação é muito boa, né? Agora, pela posição do meu pai e todos nós estarmos na política, muitas das vezes aquele encontro familiar a gente basicamente fala, né, sobre trabalho, sobre política, mas a gente também gosta de discutir e falar sobre esses temas. Não acho que é uma coisa que vem atrapalhar a nossa rotina, não. E quando tem essa rotina aí no fim de semana, aquele almoço de domingo, dá para ainda acontecer esse encontro familiar? Um pouquinho, né? Nem sempre. O Carlos está mais no Rio, o Flávio também às vezes está viajando, né, como senador. Eu também, às vezes tenho que estar em São Paulo. Mas nas vezes que ocorre, sim, é tranquilo. Às vezes tem uns arrancas-rabos, mas... E como é para a Laurinha aí, tá? Com 4 irmãos e todos homens mais velhos. Ela é boa, que ela tem 4 marmanjos para proteger ela.
Inclusive, eu estava brincando, né? Antes de entrar aqui no estúdio, a Catiúcia talvez não vá falar, mas eu vou falar. Eu estava falando com ela dos memes da Laurinha durante o 7 de setembro. Que ela tem a sobrancelha meio fechada, né? Parece assim, meio mal. Aí o pessoal estava fazendo meme, né? Se você está reclamando do Bolsonaro, imagina a Laurinha em 2030. Cuidado, e a Laurinha vem aí. Ah, Laurinha 2030. Por falar em Laurinha, que é a mais nova, você casou recentemente, está pensando aí já, estava falando de família, né? Essa rotina do casamento mudou um pouquinho a rotina do deputado Eduardo Bolsonaro? Muda um pouquinho, porque na verdade, né, o lado bom até, sabia, é a esposa exigir a nossa presença dentro de casa. Se não tivesse ela, certamente eu estava virando o final de semana, trabalhando e atendendo aos compromissos. Isso daí eu via que era engraçado, que acontecia com meu pai. A primeira-dama, antes da eleição ou durante até o período eleitoral, né, exigindo a presença dele dentro de casa, e ele realmente não marcava compromisso, pelo menos no final de semana, tinha que estar em casa. Está seguindo essa mesma linha? Tô seguindo. E é bom, porque a gente tem que ter uma válvulazinha de escape também, um momento para falar de outra coisa que não de política, né? Dar uma corrida no parque, ir para a praia para surfar, que senão você pode acabar pirando. O presidente teve o 01, 02, 03, 04, 05 Sim. E o Eduardo Bolsonaro, quantos zeros vai ter? Não sei, um timezinho de futsal nada mal, hein? Mas acho que 3 está de bom tamanho. Planos para frente, né? Agora vamos falar um pouquinho da carreira. O senhor se formou em Direito, foi escrivão da Polícia Federal. Conta um pouquinho dessa trajetória. Uhum. Essa primeira trajetória, né? Quando eu me formei na universidade, né, eu fiz o FRJ, fiz o intercâmbio durante as férias da faculdade, né, o famoso fritar hambúrguer. Eu trabalhei em 2 locais, trabalhei num fast food chamado Popeyes, onde eu fui o front desk, eu fazia o caixa e também servia o frango. E depois eu trabalhei no Colorado, numa cidade chamada Breckenridge, trabalhei para um restaurante que ficava no alto da montanha, do Vail Resort. Foi uma experiência bem interessante, deu para aprender muita coisa ali, não só inglês, mas também vivência de vida, etc., com 20 anos pagando as contas e me virando por lá sozinho. Quando eu me formei, me mudei para Brasília para morar com meu pai, aproveitei essa facilidade para ficar longe de praia, longe de festa, longe de amigo e focado em estudos, né? E em 2019, eu passei no AB e depois, em setembro, passei na prova da PF. Em 2010, fiz academia. E a minha primeira lotação na Polícia Federal foi na fronteira, do Brasil com a Bolívia, em Guajará-Mirim, Rondônia, né? Me enriqueceu muito, deu para ver uma realidade totalmente de Brasil, que eu não tinha qualquer noção. Normalmente os militares é que têm, né, essa vida que vão percorrendo o país inteiro, vão para a Amazônia, Tefé, Cruzeiro do Sul, Tabatinga. Então enriqueceu bastante, eu gostei muito. Lá eu até falei, né, vamos mudar um pouquinho o assunto. Demorou mais de uma semana quando eu cheguei lá em Guajará-Mirim para ver a cor do céu, porque eu tomei posse dia 8 de agosto, era exatamente no período das queimadas, isso em 2010. Então, para eu ver a cor do céu, demorou mais de uma semana, tamanho eram as queimadas, ou seja, é um problema corriqueiro daquela região, nessa época do tempo. E após Guajará-Mirim, eu fui plantonista no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto que mais aprende cocaína do mundo. Na sequência, fui trabalhar na superintendência na capital, em São Paulo, onde veio a ideia de sair candidato. Catiúcia, eu nunca pensei que eu fosse me tornar político. Era isso que eu ia perguntar, como é que começou esse interesse pela política? Inclusive, no começo, começou muito vendo meu pai tomando pancada no Congresso, né? Em 2010, foi um divisor de águas com relação ao chamado kit gay, né? Aquele problema todo. Depois, o Marco Feliciano, para assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, tendo muito problema com o ativismo LGBT, que é o mesmo ativismo que está em todos os lugares. As mesmas pessoas que são ali o ativismo LGBT na CDH, são as mesmas pessoas que vão contra a redução da maioridade penal, são as mesmas que estão na Comissão de Meio Ambiente, lutando por qualquer coisa referente, né, ao ativismo ambiental. Mas a partir de então eu comecei a me interessar mais e eu vi que, além de querer ajudar meu pai, eu não ia ter uma vida tranquila se eu virasse as costas para a política. Eu sempre pensei, eu vou tocar minha vida na PF, ou fazer uma prova, de repente, para o Ministério Público. E então eu perguntei para ele, eu falei, pai, você me apoiaria se eu saísse candidato por São Paulo? E ele disse que sim. E aí nós gastamos, acho que R$52 mil da minha campanha,
e eu fiz 82 mil votos. E por que você escolheu São Paulo como colégio eleitoral? Foi coincidência, eu estava lá, não foi... Se eu saísse de Rondônia para qualquer lugar que eu quisesse, eu retornaria para o Rio de Janeiro, que é onde está minha família, onde eu tenho meus amigos principais, né, de infância. Mas na PF a remoção só saiu para São Paulo. E aí o senhor acabou então virando político, já está no segundo mandato, e a gente pode lembrar que é o deputado mais votado da história, com quase 2 milhões de votos, 1.900.000 quase. O senhor estava falando há pouco de algumas bandeiras que o chamou para a vocação política. Essas mesmas seriam as mesmas bandeiras que o levaram então a conquistar tanto voto, até uma marca histórica tão impressionante? Eu acredito que sim, Catiúcio. Óbvio, né? Eu me elegi, tive uma votação impressionante na esteira do Jair Bolsonaro, que foi candidato à presidência. Isso daí é inegável e eu fico muito confortável de falar isso. Mas o que eu vi? A gente chegou num momento do país em que o povo estava tão revoltado e tão indignado, em que ele não aguentava mais ver o político padrão. Eu estou lendo um livro que é até interessante, né? O político, normalmente, ele quer agradar todo mundo, ele não quer se meter em polêmica, em nada que faça ele perder votos. O Jair Bolsonaro, ele foi na contramão disso. Ele chama o debate para a sociedade, causa desconforto, mas nesse desconforto, assim como ele atrai pessoas que não gostam dele, ele acabou atraindo uma maioria de pessoas que gosta. E isso é que o levou a ser eleito. Principalmente se nós lembrarmos que no Brasil nós temos uma maioria conservadora. Sim. Se você for no interior do Nordeste ou interior de São Paulo, a festa principal da cidade daquela pessoa é a festa da Santa. Aos finais de semana ele vai fazer uma reza, pedir alguma coisa, pedir chuva lá para a sua lavoura. Então, em geral, né, a leitura que eu faço é que o Brasil tem uma maioria conservadora. Só que, devido ao politicamente correto, ficou feio ser de direita, ficou um pouquinho difícil ser conservador. Estigmatizado. Onde o cool é você dizer, o legal é você dizer que, não, eu gosto de ver coisas novas, eu gosto de novas configurações de casais e etc. E aí vai entrar em toda aquela polêmica, né? Entra em polêmica homossexual, entra em polêmica com relação à preservação ambiental, várias outras, armamento também. Que inclusive a gente vai falar de Amazônia ainda nessa entrevista. E o senhor sente um peso, então, de ter tantos votos, quase 2 milhões, e como é que o senhor responde? Como é que vai isso? Isso pesa ou não pesa? Ou como é que você encara? Como é que é essa resposta para esses eleitores? Eu encaro com muita responsabilidade, né? Mas mais do que isso, saindo à rua, eu lembro disso. Muitas fotos tiradas por dia, muitas pessoas trazendo demandas, né? O que é natural. Eu até costumo dizer que eu não sou mais um deputado de São Paulo. A nossa abrangência hoje é nacional, quiçá internacional. Então, para chegar na porta do meu gabinete, a pessoa basta ela botar uma calça jeans e ter uma identidade na mão, ela chega lá, problemas do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul. Qualquer lugar que eu vou, por exemplo, não é mais assim, vou pegar uma praia em Ubatuba. Não, eu vou visitar um batalhão da PM em Ubatuba, depois eu vou falar com o prefeito, depois, quem sabe, eu pego a praia. Então, eu vejo com muita naturalidade, mas com muita responsabilidade também, Catiúcio. A gente não pode vacilar. Qualquer coisa que aconteça, vira uma notícia de jornal e a gente está ciente disso. A gente não reclama, não, mas a gente sente o peso dessa responsabilidade. Deputado, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já para você conhecer um pouco mais de Eduardo Bolsonaro. Estamos de volta com Impressões. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Deputado, vamos continuar aquela nossa conversa aqui falando de política. A gente estava falando do seu mandato, do segundo mandato de deputado federal. E a minha curiosidade, o senhor pretende seguir por essa carreira de político, se candidatar a outros cargos no futuro? No atual momento eu tenho a indicação para a embaixada, né, do Brasil nos Estados Unidos. Se os senadores entenderem que eu sou merecedor do voto deles e confirmarem meu nome, eu terei que renunciar ao meu mandato de deputado federal. E, além disso, há quem entenda também que eu não possa retornar para tentar, né, me candidatar nas próximas eleições, sejam elas em 2022 ou as subsequentes, enquanto Jair Bolsonaro for o presidente do Brasil. Porque, pela norma, né, pela legislação eleitoral brasileira, os parentes diretos do presidente, de terceiro ou quarto grau colateral, não podem se candidatar na esfera onde ele tem atuação. Ou seja, em todo o território nacional, o Jair Bolsonaro ele acaba não sendo permitido que seus parentes, seus familiares, sejam candidatos no Brasil. Então, se isso daí ocorrer, vai ser uma mudança bem drástica na minha vida,
né? É um outro tipo de trabalho. Eu saio, né, de representar esses 2 milhões de pessoas para passar a representar o Brasil inteiro, o que, enfim, muda totalmente a pegada. Você deixa de ter uma pegada um tanto quanto política. Você segue, obviamente, defendendo o Brasil, mas um trabalho um pouco diferente. Deputado, só para a curiosidade que a gente tem é de como é que surgiu o seu nome para esse cargo? Tem algum bastidor? Quando foi essa ideia? Então, eu fiquei surpreso com a nomeação, com a indicação do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele nunca falou para mim, meu filho, trabalha aí, vai na parte internacional, visita os países e faça contatos internacionais, porque eu vou te indicar para a embaixada. Nunca teve isso. Inclusive, essa ideia, quando veio, eu praticamente fiquei sabendo junto com todo mundo. Eu sei que o chanceler Ernesto Araújo ele foi um entusiasta do meu nome, né? Meses atrás. Eu vi já o meu pai ele fazendo algumas sondagens, mas eu nunca esperava que isso fosse se concretizar. Quando veio, eu fiquei surpreso. Mas eu também, por outro lado, eu fiquei feliz. Eu acho que é um desafio na minha vida. Eu acredito também que essas aberturas, esses contatos que eu fiz internacionalmente, eles me ajudam muito naquilo que nós precisamos para o Brasil, que eu acho que a pauta principal é a questão comercial, é fazer acordos comerciais. Os Estados Unidos, que foi relegado durante bom tempo, né, por governos anteriores. Então, acho que lá tem um mar de oportunidades. E eu senti muito isso, Catiúcio, quando eu fui lá em final de novembro, começo de dezembro. Após a eleição de Jair Bolsonaro, eu, por iniciativa própria mesmo, fui aos Estados Unidos e passei por Nova York, Washington e Miami. Uma viagem pessoal. Fazendo reuniões com empresários, homens de negócios, investidores, etc. E eu conseguia perceber nos olhos deles a vontade que eles tinham, né, para investir no país. Só que, devido à insegurança jurídica, era isso que eu ia corrupção... Por que essa negociação nunca ia? Exatamente. Não estava indo para frente. E muito daquilo que nós somos críticos, né, que o Brasil fazia muito comércio com viés ideológico. Por exemplo, o BNDES se prestou a emprestar dinheiro para fazer um metrô na Venezuela, para fazer um porto em Cuba. São aqueles investimentos com que o calote é certo. Em 2018, inclusive, nós tivemos que votar favoravelmente a um calote da Venezuela de em torno de R$1 bilhão, porque o Brasil ficou garantidor em uma operação lá. Então, com essa mudança de página, eu fui para lá para levar um recado. Olha, teve uma mudança no Brasil, fique de olho porque boas notícias vão vir aí. Qual é esse novo horizonte que o Brasil pode apresentar para esses investidores estrangeiros? Que novidade a gente pode trazer para trazer esses investidores para cá? Primeiro, é sair, né, das páginas policiais. Segundo, né, principalmente o Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes, de colocar um viés liberal e não um viés ideológico na nossa política internacional. Então, não só comércio com os Estados Unidos, mas também com a China, que hoje é o nosso principal parceiro comercial. Eu acho que esse é que é o principal recado, é que hoje não haverá preferências, né? Haverá sim uma igualdade de competição e um país onde você tem que refazer toda a parte de infraestrutura, onde você tem o pré-sal agora com a possibilidade de investimentos de empresas internacionais virem para cá para fazer a extração, biocombustível, enfim. O Brasil tem um mar de oportunidades. Eu nunca vi um país se desenvolver sendo protecionista. Deputado, a gente ainda falando desse cargo, desses negócios que podem surgir com o exterior, a gente fala da diplomacia que vem antes de todas essas negociações. E aí o senhor, se realmente for confirmado no cargo de embaixador, fica numa posição bastante estratégica. Eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor era um bom nome para a Embaixada do Brasil em Washington. Primeiro que eu já conto com o apoio do presidente da maior potência econômica e militar do mundo, que inclusive, né, nos recebeu sem a presença do nosso presidente. Então, esse é um nível de relação que eu, pelo menos com 35 anos, nunca vi acontecer no Brasil. E eu quero resgatar a diplomacia dos tempos do Barão de Rio Branco. Naquele tempo, o Barão do Rio Branco ele fez um giro, ele saiu das potências europeias, fazendo uma diplomacia aqui com os vizinhos sul-americanos e com os Estados Unidos. Depois dele, figuras conhecidas da sociedade, como Rui Barbosa, né, ou Joaquim Nabuco, o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que disse até, em certo ponto, que, né, se aproximar dos Estados Unidos é ter ao seu lado o melhor dos exércitos, a melhor das marinhas, exército e marinha que nunca teremos. Então, eu acredito que a gente está num momento, e não é de alinhamento automático e nem de submissão. Por favor, não me entendam errado. É de resgatar essa diplomacia raiz que sempre beneficiou o Brasil, seja com acordos comerciais, seja com proteção internacional, olha aí o caso da Amazônia de novo, ou
com benefícios na área de defesa. A gente já falou a Amazônia aqui 2 vezes, então vamos tocar nesse tema de forma mais aprofundada. Nesse último encontro que o senhor teve com o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, o assunto também girou em torno da Amazônia. E a gente ouviu notícias de lá, de vocês tratando disso, da soberania nacional em relação a esse assunto. Queria que o senhor comentasse os últimos acontecimentos, os fatos que a gente tem ouvido a respeito do desmatamento. O senhor comentou que já esteve na fronteira em tempos atrás e viu essa queimada. O que de fato está acontecendo na Amazônia agora? E como é que a gente fala em soberania nacional e até mesmo das possíveis intervenções, né, como a gente viu da França, em relação a esse assunto de outros países? O que o senhor pode falar para a gente? Nós temos agora um presidente, Jair Bolsonaro, que não negocia a Amazônia, né, com as ONGs e nem ao sabor do que queiram os outros líderes de outros países. A Amazônia é brasileira e nós temos que revertê-la em benefício do Brasil. Acontece que a gente dorme em cima de uma riqueza imensurável, em que todo mundo está de olho e seguimos sendo um país, muitas das vezes, pobre. O presidente Jair Bolsonaro, ele não quer a influência de ONGs internacionais. Ele quer o índio como parceiro para fazer uma exploração sustentável daquele território. O que acontece? Foi até bom ter falado da minha experiência na Polícia Federal na fronteira. Uma das primeiras operações da PF que a gente fez na fronteira foi de extração ilegal de diamantes de uma reserva indígena. E a pessoa que estava extraindo ilegalmente o diamante, o criminoso, ele era tão pé de chinelo que ele postou no Orkut as fotos com diamante. Ou seja, praticamente aquilo ali estava a flor da terra. E como é que ele fazia para fazer essa extração? Ele dava 100, 200 reais para o índio, para o cacique, entrava, fazia uma exploração em que ele devastava a área que ele explorava e dali saía um diamante sem qualquer benefício para o Brasil, desmatando a natureza e ainda explorando o índio. Uma relação direta dos indígenas com ele, seria? Sim, com os garimpeiros ilegais. Então, por que não você regularizar o garimpo para que ele seja feito, né, de acordo com a lei, com a fiscalização pesada e permitir que esses benefícios não fiquem só em 100, 200 reais para o índio, mas sim em royalties ou alguma coisa do tipo. Eu até falo, né, as pessoas falam, mas aí o índio vai querer comprar caminhonete. Qual o problema? Ele vai perder a cultura dele? É óbvio que não. Só acredita em desenvolvimento sustentável naquela região? Possível com certeza, uma atividade econômica? Com certeza. Preservando a natureza? Eu até falo o seguinte, só para retornar, o meu celular estava aqui. Será que eu sou menos brasileiro porque eu tenho esse celular americano? É óbvio que não. Eu acredito no desenvolvimento sustentável, sim. Se nós não tivermos estradas, né, que cheguem até Manaus, as BRs, né, 319, mais para cima, outras BRs, se elas não conseguirem conectar a região amazônica ao resto do Brasil, só uma pessoa vai chegar lá, que é exatamente esse que vai devastar, que vai explorar ilegalmente e vai trazer danos à floresta. Se quisermos preservá-la, nós temos que integrar a floresta ao restante do Brasil. E para finalizar, Catiúcia, o que ocorreu, né, nesse momento agora foi principalmente o presidente da França, Macron, querendo tirar proveito político, né, de uma situação em que é corriqueira na Amazônia, que são essas queimadas num período de seca. Problemas existem, têm que ser combatidos? Sim, contem conosco. Agora, não pode ele elevar o tom e começar a engaixar o seu discurso para servir de subsídio para a internacionalização da Amazônia. Isso daí não só o Brasil não vai aceitar, como os Estados Unidos também não vai aceitar. Isso o presidente Trump nos disse na reunião. Então, eu acho que essa aproximação com os Estados Unidos foi boa nessa questão também da Amazônia, tanto que a reunião do G7, chamada às pressas, saiu uma declaração sem qualquer tipo, né, de menção à Amazônia. O Macron teve que ir para a coletiva de imprensa sozinho para tentar fazer ganhos políticos com a Amazônia. Deputado, nosso programa está quase chegando ao fim. Para a gente encerrar aquele assunto da embaixada dos Estados Unidos, o seu nome ainda não foi levado ao Senado, né? E quando chegar lá, vai passar por Sabatina. Coisa que o senhor falasse dessa expectativa por Sabatina e se tem uma data prevista para o nome ser levado até lá. Eu ainda quero percorrer o gabinete de alguns senadores, né? Não falei com todos ainda, mas eu gostaria de falar com alguns, às vezes até um senador que esteja inclinado a votar a meu favor, mas fazer um gesto de humildade, de ir lá, conversar com ele. Tenho gostado dessa aproximação com o Senado, às vezes um feedback de um projeto de lei ou algum assunto interessante. Eu acho que tem sido bem válido, né? Está indo para além do gesto de humildade. E eu acho que, mais tardar, final de setembro, começo de outubro, a gente faça a sabatina. Inclusive, me perguntaram se eu fecharia a sabatina, né, porque é um direito do candidato, se ele quiser, de fechar a sabatina só para os senadores e o candidato. Eu falei que não farei isso, porque eu acho que vai ser uma oportunidade incrível que eu vou ter
para provar um pouquinho de que eu não sou apenas, né, o filho do presidente, que eu sou um advogado, policial federal, né, com experiência no exterior. Enfim, mostrar um pouquinho de um lado que muitas das vezes as pessoas não conhecem. Só para dar informação, para a gente encerrar, inclusive a Advocacia Geral do Senado já foi consultada em torno da sua candidatura e deu aval, ok, né, o processo. É que anteriormente tinha um parecer de um consultor falando que seria nepotismo, né, indo contra a súmula vinculante do STF, mas a gente sabe também ali no Congresso que quando o deputado pede uma consultoria, por vezes ele pode pressionar para que o consultor dê um parecer da maneira que o deputado ou que o senador quer. Então, acho que esse foi um desses casos excepcionais. A gente está encerrando. Quer deixar uma mensagem final do Eduardo Bolsonaro? Para acreditar no Brasil, problemas nós temos até dentro de casa, quem dirá que não ocorreriam dentro de um governo. Mas ali, certamente, nós podemos errar, mas vai ser sempre pensando no melhor para nós. E eu acredito que a gente tem acertado muito mais do que errado. Convido você a assistir não só a EBC, mas também se engajar nas nossas redes sociais, onde a gente consegue colocar adiante alguma dessas pautas positivas que às vezes são esquecidas pela, digamos, grande imprensa nacional. Deputado, foi um imenso prazer. Obrigada por ter vindo conhecer a gente. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. O programa Impressões volta na semana que vem.